O que são direitos indígenas? Você já pensou nisso? Esse é o tema de hoje. O vídeo tem 4 partes. 1. O encontro. 2. Jesuítas. 3. Legislação. 4. Constituições. Então, se ajeita aí, que vamos começar. Parte 1. O encontro de dois mundos. Desde quando os portugueses chegaram ao Brasil, dois mundos se encontraram. O velho mundo europeu e o novo mundo americano. É muito interessante e dá muito o que pensar quando imaginamos como foi esse encontro de mundos completamente diferentes. A famosa carta de Pero Vaz de Caminha nos mostra um possível caminho para imaginarmos esse encontro. Trata-se de uma descrição cheia de adjetivos que descreve a exuberância natural brasileira e a receptividade dos indígenas. Obviamente, é um ponto de vista parcial, pois retrata a visão portuguesa do encontro. Viagem ao Brasil, de Hans Staden, é um outro caminho de imaginação do primeiro encontro. Aqui, as imagens são outras. Guerras e antropofagia é o que o autor nos mostra, sendo que ele mesmo, um alemão, ficou preso com indígenas e quase foi devorado num ritual canibalista, mas conseguiu fugir. E aí, qual dos dois relatos é verdadeiro? Qual mexe mais com nossa imaginação, o da exuberância natural e da receptividade, ou o da guerra e do canibalismo? Não será possível um meio termo entre essas duas visões? Deixo aqui com vocês essas questões. Parte 2. Jesuítas. A relação dos jesuítas com os indígenas também é muito complicada e polêmica. Enquanto uns dizem que eles exploravam os indígenas tanto quanto os portugueses, outros dizem que se não fosse a ajuda dos jesuítas, o massacre indígena português teria sido muito, mas muito pior, sendo que os jesuítas protegeram os indígenas. Seja qual for a visão que predomine, uma coisa é certa: a ação religiosa dos jesuítas em território brasileiro andou de mãos dadas com o colonialismo. Assim, colonização, catequização e escravidão são, no contexto brasileiro, sinônimos. Parte 3. Guerras justas. Por falar em escravidão indígena, havia todo um aparato social, político, jurídico e econômico voltado para a prática da escravidão indígena. Havia, sobretudo, todo um conjunto de leis especiais da coroa portuguesa nesse sentido. Por exemplo, em 1578, a Lei da Liberdade dos Gentios, como eram chamados os indígenas selvagens, não civilizados e não convertidos ao cristianismo. Todos os indígenas deveriam ser considerados livres, exceto os que praticassem ilícitos, entre aspas, como antropofagia, saques e fossem feitos prisioneiros de guerra. Todos esses poderiam ser escravizados. Vejam que a mágica colonial das palavras é maravilhosa. Uma lei da liberdade que permite a escravização. Outro exemplo é o Alvará de 30 de julho de 1609, que, além de se utilizar do conceito de guerra justa, também determina que os conflitos entre capitães e indígenas deveriam ser levados ao conhecimento do ouvidor dos capitães, que era um português de origem e cristão velho. Seguramente, o ouvidor faria um julgamento imparcial, certo? O que vocês acham? Em 1611, a Carta de Lei dá mais ou menos alforria a todos os indígenas. A partir de agora, não são mais obrigados a trabalhar, porém, se trabalharem, eles têm direito a um salário. No entanto, para combater os ilícitos cometidos por indígenas, a lei ainda conserva o conceito de guerra justa, agora com controle e registro. Mais uma vez, a lei liberta de um lado, mas prende e escraviza do outro. A lei de 1755 põe fim à escravidão indígena no Pará e no Maranhão. Também humaniza o tratamento dos indígenas prisioneiros de guerras justas. No entanto, de novo, mais uma vez, o que estava bom de um lado fica ruim de outro. A lei também incentiva a assimilação, integração, aculturação e conversão dos indígenas. Outra vez, liberta de um lado e prende do outro. O Alvará de 1758 foi o responsável por estender o fim da escravidão indígena do Maranhão e do Pará para todo o Brasil, por influência do Marquês de Pombal. A partir de agora, os direitos dos indígenas deveriam ser respeitados, sobretudo o cultivo de suas terras. No entanto, o que estava bom de um lado fica ruim de outro. Os indígenas eram incentivados a comercializar os excedentes do seu cultivo. Em 1808, a vinda da família real portuguesa para o Brasil tem uma série de implicações legais. Na Carta Régia de Lei, do mesmo ano, está expressamente permitido colonizar, catequizar, escravizar, assimilar e aculturar os indígenas para, entre aspas, uma sociedade pacífica e doce, debaixo das justas e humanas leis. Fecha aspas. E aí,
Que tal? O que vocês acharam da sociedade pacífica e doce? É quase uma piada, né? Mas uma piada muito séria, pois teve consequências sobre a vida dos indígenas. Fica mais grave ainda porque a mesma lei muda o conceito de guerra justa até então utilizado no Brasil. Se antes a guerra justa era defensiva, no sentido de responder e reprimir atos ilícitos dos indígenas, agora, no entanto, a guerra justa será ofensiva, o que é muito pior. Como assim muito pior? A guerra justa agora se trata de civilizar com o uso da força e da violência os bárbaros indígenas que eram vistos como estorvo ao desenvolvimento da ocupação territorial brasileira. Seja num caso ou no outro, o efeito era o mesmo. Ou seja, a guerra é contínua e permanente e seu objetivo é a suspensão dos, entre aspas, efeitos de humanidade dos indígenas. 4 Constituições. A partir de agora vamos ver como a questão indígena foi tratada nas constituições brasileiras. Em 1824, nossa independência foi marcada pela dissolução da Assembleia Nacional Constituinte por Dom Pedro I. Nada foi dito sobre os indígenas na primeira Constituição. Em 1891, sob influência dos Estados Unidos, Rui Barbosa tem uma atuação importante, mas de novo nada é dito sobre os direitos indígenas. Em 1910, é criado o Serviço de Proteção ao Índio e Localização dos Trabalhadores pelo Decreto 8.072. Em 1916, o Código Civil trata os indígenas como incapazes. Os indígenas aí são chamados de silvícolas. Em 1934, a Constituição brasileira trata pela primeira vez da questão indígena, sob influência da Constituição de Weimar de 1919, garantindo aos indígenas a posse de suas terras. Em 1937, a Constituição brasileira de Francisco Campos e de Getúlio Vargas é chamada de polaca, pois feita sob influência do arbítrio, do autoritarismo e da ditadura polonesa. Reproduziu a garantia da posse das terras indígenas já iniciada em 1934. O mesmo ocorreu com a Constituição de 1946, que garantiu a posse das terras aos indígenas. Em plena ditadura militar de 1967, cria-se a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, pela Lei 5.371. Em 1973, a Lei 6.001 cria o Estatuto do Índio, com a intenção de integração, assimilação e comunhão deles à sociedade nacional. As maiores inovações em termos de direitos indígenas foram feitas com a Constituição Cidadã de 1988. Nela, a organização social e cultural dos indígenas é reconhecida, ou seja, seus costumes, línguas, tradições e crenças, devendo a retirada de suas terras ser uma exceção. Ademais, tem direitos originários sobre as terras, com dever do Estado de realizar a sua demarcação, regulamentada pelo Decreto 1775 de 96, que assegura a presença de um antropólogo que fará um estudo completo, integrando etnografia, sociologia, direito, cartografia, meio ambiente e ciências agrárias e fundiárias. Qualquer exploração hídrica ou mineral nas terras indígenas deve ser autorizada pelo Congresso Nacional e precedida da oitiva dos indígenas, sendo assegurada sua participação nos lucros. Em 2015 foi criada a Comissão Nacional de Política Indigenista, a CNPI, pelo Decreto 8.553, que deve representar os interesses indígenas frente a poceiros, fazendeiros, madeireiros, garimpeiros, mineradoras e etc. Atualmente, há um projeto de lei para a criação de um novo Estatuto dos Povos Indígenas. O direito internacional também reconhece os direitos dos indígenas, com destaque para 3 documentos. O primeiro é a Convenção da OIT de 1989, que trata dos povos indígenas e tribais. O segundo é a Declaração sobre os Direitos das Pessoas que pertencem a minorias nacionais ou étnicas ou religiosas e linguísticas de 1992. O terceiro é a Declaração das Nações Unidas sobre Direitos dos Povos Indígenas de 2007. No âmbito regional, a OEA, em 2016, criou a Declaração Americana sobre o Direito dos Povos Indígenas. Apesar de todas essas conquistas nacionais e internacionais, qual é a imagem que temos hoje do índio? Será que ainda pensamos como os primeiros portugueses ou os jesuítas que aqui chegaram? Será que ainda vemos os índios como obstáculos ao desenvolvimento nacional? Será que ainda vemos os índios como selvagens, cuja salvação depende da integração ou da conversão cristã? Será que os índios vivem uma guerra permanente até hoje? Será mesmo que são os índios que têm que virar branco ou são os brancos que têm de virar índios? Pensem e tirem suas próprias conclusões. Então, era isso por hoje. Sumam da minha frente, bons estudos sempre. Nos vemos nos próximos vídeos.